Olá, tudo bem? Eu vim falar com você a respeito de 3 tópicos hoje. Primeiro, amar. Segundo, orar. Terceiro, manter comunhão íntima com o Espírito Santo. Correto? Jesus disse assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ou vos tenho amado. Amai o seu próximo como a ti mesmo, disse o Senhor. Mas se você não tem amor próprio, como que você vai demonstrar para as pessoas um amor ao próximo se você não tem amor por você mesmo? Então é muito importante para você que é nascido de novo em Cristo Jesus ter essa consciência de que Deus ele tem o melhor para a sua vida. Ah, pastor, mas eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor, magoei pessoas. Amados, todos nós temos um passado. E em Cristo Jesus não quer dizer que nós não vamos mais errar. Mas a realidade é que na regeneração nós recebemos um novo espírito, um novo entendimento. O nosso espírito foi recriado, por isso é falado que nós nascemos de novo, porque na queda, quando Deus falou que o homem ele morreria, Deus não estava falando da morte física. É lógico que a morte física foi consequência, mas ali ele estava falando da morte espiritual, aquela comunhão que Deus tinha no início de tudo. Ele tinha comunhão com a criação. Adão e Eva mantinham um íntimo relacionamento com o Criador, com Deus, e ele era cuidado por Deus. O próprio Deus cuidava de tudo para Adão. E a consequência que gerou também a morte física foi justamente o pecado. Conforme a evolução do homem ele foi se tornando contumaz no pecado, né? Por causa desse desligamento de Deus, através do Espírito, essa comunhão foi cortada. Então o homem não tinha mais a guia de Deus, a direção do Espírito Santo. Ele não ouvia mais a voz do Senhor. Tanto é que em Romanos fala que nós estávamos sem Deus no mundo. Mas depois que nós reconhecemos Jesus como Salvador, quer dizer, nós aceitamos o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, e o pecado original foi perdoado, e as consequências, lógico. Romanos 5:1 fala que justificados, pois pela fé, nós temos paz com Deus. Então, a ira de Deus estava sobre o homem pelo pecado original, foi o pecado de Adão, a desobediência do casal primário. Né? Tanto é que Jesus Cristo é chamado de segundo Adão em um dos livros. Por quê? Por um homem entrou o pecado, e por um só homem foi tirado o pecado do mundo. E é tremendo porque com a queda, Deus teve que buscar relacionamento com o homem pelo decorrer do tempo, das eras, dos tempos, dos séculos, vamos dizer assim. E Deus entrava em comunhão com o homem, em contato com o homem, e restabelecia uma comunhão e criava condições para o homem ter essa relação. Teve Abraão, vários patriarcas, depois teve Moisés, que foi um legislador, foi dada a lei, quer dizer, uma legislação para eles guardarem e seguirem para agradar a Deus, e disseram, não, Moisés, não fala você conosco, não fala Deus conosco, fala você e nós te ouviremos, e tudo que você disser nós vamos fazer. Mas eles não faziam. Depois o povo fazia no pacto de Josué falou, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Falou, não, Josué, é o seguinte, você é o pupilo aí de Moisés, e você vai ser o cara, você vai falar, nós vamos obedecer. Mas nós vemos no decorrer do livro de Juízes ali que realmente eles não obedeciam a Deus. Né? O livro de Josué, sei lá que livro que é. Também não lembro tudo de cabeça, mas a cronologia histórica da situação é essa. Então o homem ele sempre teve comunhão, e Deus sempre buscou um contato comum, uma comunhão, deu legislação. O homem que falou, não, a gente quer um rei, deu um rei, depois eles
deu a lei, e foi sempre criando condições para o homem. Mas a Bíblia ensina que a lei ela era o aio. O aio é um mestre, é um professor, é um guia. Então a lei foi o guia que te levou a Cristo. E quando chegou em Cristo, se manifestou a plenitude dos tempos. Tanto é que em Cristo, né, quer dizer nele, através dele, aceitando o sacrifício dele, nós temos o amém para todas as promessas do Senhor. Então eu comecei falando a respeito desses tópicos, que é orar, amar, né, que é o mandamento que Jesus deixou, para nós nos amarmos uns aos outros. Ah não, pastor, ele deixou 2. Não, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Mas só fica um, porque como que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Então é um mandamento. Primeiro, amar. Segundo é orar. Manter contato, uma comunhão íntima com o Senhor, né? E buscar conhecimento da palavra para praticar coisas boas, né? Que edificam a sua vida, que levam o seu espírito a Deus. Coisas que te capacitam realmente, não digo fazer a vontade de Deus, porque quando a gente pensa que, Paulo falava, quando eu penso que eu estou em pé, aí é que quando eu penso que eu estou legal, aí é que eu já dancei, né? Aí eu já estou fazendo o que não agrada a Deus. Então Deus, Ele nos ama incondicionalmente. E eu sou justiça de Deus em Cristo, nós somos aceitos e inculpáveis, correto? Tanto é que em Romanos mesmo fala que quem nos separa do amor de Cristo, né? Tribulação, altura, profundidade, largura, comprimento, principado, potestade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós voltamos de novo para o amor de Deus, por nós nos leva a nos tornar inculpáveis diante dele. Nós somos importantes para Deus, independente do que a gente faz, de certo ou de errado, nós somos justificados e aceitos, né? Muitos teólogos têm que pegar lá a lei novamente, porque eles querem criar condições para você. Talvez eu até estou tentando fazer isso. Duas, 3 coisas que você tem que fazer. Mas, na verdade, quem tem a Cristo sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que vestir, o que tem que falar, né? Não é que você vai se tornar perfeito. No medida você pode até, sei lá, falar uma coisa que magoa, soltar um palavrão, né? Mas não é uma coisa que você quer fazer e você sabe que está errado. Então nós não temos que nos prender nos nossos erros, né? E nós temos que parar de tentar agradar todo mundo, porque a gente não é aceito por Deus por agradar as pessoas, né? Nós somos aceitos por Deus através do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor. Então nós nos tornamos filhos de Deus, quer dizer, tira do contexto da lei lá, de guardar mandamento, traz para uma íntima comunhão de relacionamento paternal, pai e filho, né? Romanos também fala, né? Pelo qual clamamos Abba, que significa pai, né? É até no meio do povo judeu significa até papai, papaizinho, né? É uma intimidade, é uma coisa assim de relacionamento mesmo, né? Então, Deus, ele te ama, ele está com você. Então o que você tem que fazer? Tem pessoas que te fazem mal, você tem que se afastar dessas pessoas, né? Não é que as pessoas vão para o inferno, não vamos entrar nesse mérito, porque isso não cabe a nós julgar. Nós vamos andar com Cristo, né? Buscar viver a palavra, e naquilo que nós estamos errados, a gente vai procurar se consertar e andar na presença de Deus. Só que é igual no Ministério Apostólico Casa de Oração, a gente ensina o seguinte: é apostólico Casa de Oração na fé de Abraão. Por que na fé de Abraão? Porque Abraão obedeceu a Deus, ele não obedeceu a lei, ele não obedeceu um sacerdote, um profeta, um ministro, ele obedeceu a própria voz de Deus. E Deus falava com ele, falou lá no passado, quando ele era jovem, falou em Ur dos Caldeus, mandou ele sair, depois pediu Isaac. Foi tudo íntima comunhão de Deus com Abraão. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então isso é tremendo, né? Não é ser perfeito para andar comigo. É o contrário. Anda na minha presença.
de ser perfeito. Quer dizer, se você anda na presença de Deus, você sabe, tem certeza de que como o ar que você respira, Deus está onde você estiver. Meu, o Espírito Santo habita em você, né? Ele não vem morar? A Bíblia ensina isso. Qualquer igreja que ensina o Evangelho vai te ensinar isso, que você recebe uma porção do Espírito. Não vamos nem entrar na questão de dons, batismo de Espírito Santo, essas coisas. Vamos falar assim. Quem te convence é o Espírito Santo, quer dizer, já tem uma porção do Espírito dentro de você. Quando você recebe a Cristo, você já recebe essa porção. Né? Então, nós temos essa comunhão. E quando a gente busca andar longe de pessoas que nos fazem mal, que nos trazem problemas, nós estamos simplesmente evitando perder essa comunhão com Deus. Quer dizer, eu vou deixar de ter comunhão com Deus para ter com pessoas problemáticas? Né? A não ser que eu seja um ministro, vou aconselhar, vou pregar, vou ministrar, eu vou ensinar, eu vou orar. É diferente, isso é ministério, é um trabalho. Agora, eu tenho que me relacionar com as pessoas bem, mas daquelas pessoas que não me fazem bem, eu tenho que me afastar, né? Deus, ele é paciente, ele nos ajuda, ele nos mostra o caminho, ele vai nos guiando. Então nós temos que o quê? Nós temos que relaxar e sermos nós mesmos. Outro dia eu estava falando com minha irmã no WhatsApp, foi tremendo, a gente começou a teclar, né? Falar ali por mensagem de texto um com o outro, de repente ela entrou e começou colocar uns áudios, tá? E ela falava de lá, eu falava de cá e tal, e de repente ela riu e ela falou assim: amor, você não mudou nada, cara, você é o mesmo cara que eu conheci. E ela até brincou, ela falou: pô, uma honra tá falando, hoje você é um apóstolo, tal, né? Que hoje eu sou apóstolo da graça. E ela falou: poxa, uma honra, mas essa questão de cargo não te muda em nada. Você era pastor lá na igreja onde a gente congregou junto, você era da mesma forma que você continua. Eu falei: realmente existe um entendimento errado de que Deus nos muda. Deus não nos muda, ele muda o nosso entendimento, ele nos regenera, ele nos transforma, quer dizer, vamos dizer assim, ele nos aperfeiçoa, ele nos melhora. Então, quando você está em Cristo, você começa, vamos supor, não é você, vou colocar direitinho, o Espírito Santo começa uma obra de transformação na nossa vida, é uma transformação contínua, né? Ela começa, é contínua e ela é gradual, nada de forçar, não é uma coisa forçada, é uma coisa que Deus ele vai fazendo por você, dentro de você, ele vai te convencendo com paciência, né? Ele vai te mostrando, ele permite você vivenciar situações e você vai aprendendo com ele. Mas ele não vai te mudar da noite para o dia, pá, no estalo, não. Existem momentos que Deus faz isso, existem. Só que a gente não baseia por experiências o nosso relacionamento com Deus. Nós baseamos o nosso relacionamento com Deus pela palavra, pelo que a gente vai conhecendo, assimilando, entendendo e praticando. Porque se você não... Às vezes você pratica lá um mandamento lá que alguém te deu, que algum ministro te ensinou, né? Eu costumo falar ministro da lei, né? Você tem que dizimar, então você faz aquilo com fé. Mas é um medo. Não é uma coisa que você está fazendo por liberdade ou porque você entendeu aquilo. Olha, entendi, puxa, deu aquele estalo, aquela ideia veio, você entendeu, aceitou. Não, é uma coisa imposta. Agora o Espírito Santo ele não é assim, né? Ele vai trabalhando em você, você vai ouvindo pregações, você vai lendo a Bíblia, você vai lendo livros, né? Por isso é muito importante. Eu sei que existe muita crítica com relação às pessoas que vivem aí de vender livro, né, nos ministérios, nas igrejas e forçar você a comprar, mas se você tem um mestre, ele é bom no ensinamento da palavra e ele escreveu um livro, quer dizer, é um bom livro. Mas de repente numa pregação, numa igreja ali, ele não vai ter tempo de te ministrar o tanto que você precisa. Mas através do ensino por um livro, uma apostila, um vídeo, uma videoaula, um curso que o ministro te passe, você vai crescer. Né? Você vai ajudar o ministério dos ministros, né? Ou das igrejas que seja, e você vai se edificar, você vai ser edificado. E é isso que é importante, você saber, né? Que o Espírito Santo ele vai trabalhando dentro de você, vai fazendo uma mudança gradual, contínua, de maneira, é como se você se tornasse uma criança dentro de você, né?
E você começa a aceitar, entender e aceitar as coisas de Deus. A revelação, que nós chamamos de revelação da palavra, é a revelação da graça, o entendimento de que aquilo é bom para você. Não é uma coisa imposta por obrigação. Você se torna um filho de Deus e passa a querer agradar a Deus. Então, no seu dia a dia, você começa a mudar os seus hábitos, os seus atos, a maneira de você falar, de se vestir. Mas não pode ser uma coisa forçada, porque aí você entra dentro do jugo de agradar os homens. Isso não agrada a Deus. Lembra, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, você, na consciência de que você, tendo dentro de você o Espírito de Deus, ele está em você, então você é um templo do Espírito. O santo não é o altar da igreja, não é a igreja, o templo. O santo sou eu sou santo. Eu sou separado de Deus, então a minha boca é uma boca santa, né? Os meus olhos são santos, então eu vou procurar olhar para outras coisas, eu vou procurar falar outras coisas, os meus ouvidos é santo, então ele vai começar a purificar aquilo, né? Ele vai filtrar aquilo que eu ouço. E quando a pessoa fala muito palavrão, pragueja demais, você sai de perto dela, né? Evita, procure quando muito você, se você tiver liberdade, conversa com a pessoa e fala que aquilo não agrada, né? Não te agrada e te incomoda, e você tem esse direito, você é livre, né? E o Espírito Santo que convence, né? É uma jornada de uma vida inteira, mas sabendo que Deus nos ama incondicionalmente. Então é isso que eu tinha para falar para você. Eu te agradeço por ficar comigo até agora, não é? E que Deus nos abençoe. Obrigado por participar comigo, né? Em mais esse podcast. E muito obrigado. Até logo.